Amém, amigos. Tema de hoje, Salmo 23. Salmo 23 é um dos salmos mais abusados, né? Serve para tudo, para operação policial, serve para se livrar da prisão, serve para colocar na porta do bar, serve para colocar em qualquer lugar, né? Ele é aberto, a página do Salmo 23 amarelinha, resto da Bíblia colada, né? Nas casas, é assim que funciona. Mas o Salmo 23, ele é um salmo impressionante. A gente passa, ele é um dos mais conhecidos, é um clássico, né? É um clássico desde Israel antigo. Desde da época de Davi, né? A historiografia mostra que é um dos salmos mais recitados, mais cantados, mais conhecidos no judaísmo e também no cristianismo. E ele retrata a figura de um pastor e também de um amigo, né? No início ele fala de um pastor que guia, que supre as suas ovelhas, que está com elas. E ao final do salmo, a figura troca para um amigo que nos recebe na sua casa, que nos dá uma festa, que nos enche a taça de alegria e que nos convida a morar sempre com ele. Então essas são as figuras do Salmo 23, de um amigo e de um pastor também. Então vamos fazer essa leitura, entender um pouquinho mais sobre ele, amém? Então vamos lá, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Palavra maravilhosa que nós temos aí. E nós temos insistido há algumas ministrações que a sociedade pós-moderna, a sociedade em que nós vivemos, a sociedade atual, o principal traço dessa sociedade é o consumo, é o consumismo. E o consumismo, que é o estilo de vida, o qual preza pela satisfação pessoal, no adquirir de bens, no acúmulo de bens desenfreado. A pessoa só tem satisfação no acumular dos bens e busca isso a todo momento. Ela tem, esse tipo de modo de vida tem entrado inclusive na interpretação da palavra, da igreja. Percebemos isso nos atendimentos que fazemos. E isso é muito grave, por isso temos insistido nesse diagnóstico, em que o consumo tem entrado na forma de olhar a Bíblia. E isso é um equívoco. O Salmo 23 que o diga, porque ele diz: o Senhor meu pastor, nada me faltará, como se esse versículo fosse um cartão de crédito ilimitado que Deus nos dá. Então nada me faltará, eu recito esse versículo. E o consumismo, ele é um problema, a sociedade de consumo é um problema. E dentre esses vários problemas que ela gera, nós não vamos entrar em todos, não é esse o foco, mas um dos sintomas, um dos resultados, é que nós estamos sempre com a sensação de que algo está nos faltando. Que nós estamos sempre precisando comprar algo para nos completar, para sentirmos satisfeitos, para nos sentirmos satisfeitos. E diariamente esse sistema, porque o mundo é assim, o mundo precisa viver de vendas, ele precisa vender, nada contra quem vive de vendas e precisa fazer isso, mas eu estou dizendo de um sistema geral. Diariamente esse sistema precisa nos convencer por meio das propagandas e das mídias e tudo mais, de que se nós não comprarmos, nós jamais estaremos satisfeitos. E diariamente Deus nos alerta que se nós não estivermos nele, nós não estaremos nunca satisfeitos. Então nós temos, por um lado, esse assédio do mundo, que é um mundo firmado no consumo, nos dizendo: compre para que você se satisfaça, compre cada vez mais. E por outro lado, nós temos a palavra nos dizendo: se não estiverem em mim, jamais estarão satisfeitos. O Salmo 23, assim como toda palavra, não nega
as muitas necessidades que temos e que precisam sim ser supridas. Temos necessidades. Mas o salmista, o Salmo 23, o Salmo de Davi, ele nos dá um caminho diferente do que o mundo dá. O mundo diz que a satisfação vai estar no comprar, no adquirir, no ter. E o Salmo 23 nos diz que a satisfação não está no consumo em si, no suprimento da necessidade em si, mas sim no relacionamento com aquele que supre. Não está no adquirir das coisas para que você se satisfaça, mas no relacionamento com o pastor, com o verdadeiro pastor. O Salmo 23, então, nos ajuda, nos ensina, nesta era tão infeliz que vivemos, em que as pessoas já se perderam de si mesmas, já se perderam do próximo e já se perderam de Deus, boa parte delas. O Salmo 23 nos ensina a nos guardar de transformar Deus em mais um produto a ser consumido. Porque nessa era infeliz, até mesmo Deus se torna um produto a ser consumido. E ele nos ensina a vivermos satisfeitos, simplesmente por sermos, não por termos um pastor, mas por sermos ovelhas desse pastor. Por fazermos parte do rebanho desse pastor. Amém? Vamos ver então em 3 pontos o que Davi nos ensina com o Salmo 23. Vamos lá. 3 perguntas que eu quero fazer a vocês para reflexão. Primeira delas. Você ama ou você consome Deus? Você ama ou consome Deus? Qual é a sua atitude? Como falamos no começo, é muito comum encontrarmos o Salmo 23 aberto nas casas, nos comércios, os quadros do Salmo 23. Ele ali com a página empoeirada e o resto da Bíblia colada. Como se ele fosse um amuleto, uma estátua, uma carranca que espanta maus espíritos. Ele colocado ali como algo que vai ali trazer alguma proteção, que vai trazer alguma bênção. Esse tipo de atitude, tirando aquelas pessoas que são sinceras e que estão fazendo isso apenas por fazer, mas ele reflete esse tipo de apropriação, de consumo das bênçãos de Deus. Porque, veja bem, você coloca o salmo aberto, então é uma relação comercial. Eu promovo a Deus e Deus me promove. Eu abro o Salmo 23, então, ó Senhor, estou fazendo um favor para você, eu estou promovendo aqui a tua palavra, eu estou aqui, sendo espiritual, eu estou acreditando nisso, então o Senhor me dá a sua proteção que o Senhor promete aqui. E tchau e benção. Então, o consumidor, a relação comercial tem as bênçãos e a proteção de Deus, mas despreza completamente a sua justiça e os seus mandamentos. É só aqui, Senhor, a nossa relação, é só no comércio. O Senhor só abençoa o meu comércio. A palavra está aqui. Lá em casa, depois que eu sair daqui, depois das 6, cada um para o seu lado. Eu não quero saber. É o relacionamento da idolatria, em que você dá uma oferenda para o ídolo e recebe de volta o que você pediu. Você deixa uma oferta e recebe de volta o que você pediu, mas um não interfere na vida do outro. Então, sempre que eu tenho vontade de algo, que me falta algo, que eu preciso de algo, que o meu coração pede por algo, eu recito as palavras mágicas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Foi o Senhor que disse. Ainda coloca Deus na parede. Foi o Senhor que disse que nada me faltaria. Recito e puf, acontece. Só falta aparecer o gênio da lâmpada e dizer, o seu desejo é uma ordem. Eu acho que é mais fácil Deus aparecer e dizer, sua ordem é um desejo. Para quem faz isso. Porque essas pessoas, eu tenho impressão, e não é fora da igreja apenas, tenho impressão que esse Deus que essas pessoas estão clamando, deve ser o Deus da Xuxa. Os mais antigos vão lembrar os Deus da Xuxa. Qual que é o Deus da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Lembram dessa? Tem gente rindo, ó. Lembrou da infância. Lua de cristal. Deus da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar.
É esse Deus, o Deus do Salmo 23? O Deus verdadeiro? Que só quer esse tipo de relacionamento comercial com o homem? Esse tipo de comportamento é uma contradição com o próprio Salmo 23. Porque o Salmo 23, ele combate justamente essa ideia comercial. Essa apropriação comercial da palavra. Vou explicar melhor o que eu estou dizendo. A melhor tradução do primeiro versículo aí do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é essa. A melhor tradução seria a seguinte: o Senhor é meu pastor, vírgula, não preciso de nada. Essa é a melhor tradução. De nada terei falta. Ou de nada terei falta é uma melhor tradução. Mas a melhor é: o Senhor é meu pastor, não preciso de nada. Ele não é, como já dissemos, um cheque em branco, um cartão de crédito ilimitado que Deus nos dá, em que qualquer vontade que temos, nós pedimos e nada nos faltará então. O Salmo 23, ele fala de uma situação, de uma condição muito mais profunda do que uma relação comercial. Ela fala do relacionamento com o pastor, com o verdadeiro pastor, que torna a nossa realidade suficiente, seja ela boa ou seja ela ruim. O Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada, porque Ele é o meu pastor. Não é que Ele vai me dar tudo o que eu quero, é que eu não preciso de mais nada nesse relacionamento, porque Ele é o meu pastor, aquele que me guia. O foco do Salmo não está na necessidade suprida, está na riqueza de se ter, de ser ovelha desse pastor verdadeiro. Na profundidade que é esse relacionamento. O foco do Salmo é um Deus que cuida, e não um gênio da lâmpada que concede desejos. É justamente o oposto, é uma contradição esse tipo de comportamento. Confere comigo a figura do Salmo, que fala de ovelha e de pastor. A ovelha, ela é um animal totalmente dependente do seu pastor e acostumada com o seu pastor. A ovelha não tem defesa natural, ela não consegue se defender de nenhum tipo de ataque, ela não tem nenhuma defesa. Ela não morde, ela não corre, ela não sabe se esconder, ela não sabe fazer nada. Ela não consegue se defender. Ela depende do pastor, do cajado do pastor, para defendê-la dos ataques. A ovelha não sabe se alimentar sozinha. Nós estamos falando, quando Davi escreve esse salmo, ninguém sabe a data, mas alguns dizem que foi quando ele ainda era pastor de ovelhas em Israel. Nós estamos falando da região de Israel. A região de Israel é uma região desértica, com poucas áreas de vegetação. Então o Salmo diz, ele me leva aos pastos verdejantes, ou seja, o pastor precisa guiar essa ovelha para o lugar onde há alimento, que são escassos, a ovelha não sabe achar. Se a ovelha ficar no deserto, ela morre. Morre paradinha lá, morre. Ela não sabe encontrar. Ela não sabe encontrar água, que também é escasso no deserto, precisa do pastor para guiar. Tem muitos animais que sabem se virar sozinha, a ovelha não sabe. É essa figura que está no Salmo. A ovelha precisa do pastor para sentir-se segura, porque ela tem medo de tudo. Isso é uma realidade. O pessoal que conhece a ovelha diz que às vezes a ovelha se assusta até com o reflexo dela na água do rio. Por isso precisa de águas tranquilas, para que ela consiga beber água. Muitas vezes o pastor precisa pegar água nas mãos e servir na boca da ovelha, porque ela não consegue sequer tomar água sozinha. E se ela cair no rio também, se o rio for muito bravo, ela também não sai. Ela não consegue nadar, porque o pelo encharca. E ela não consegue sair. Então tem que ser água mansa, rasa, água própria ali, para que ela consiga chegar perto e não sofrer nenhum risco. A ovelha não sabe retornar para casa, é um bicho mais perdido que tem. Ela não consegue ir nem voltar. Ela não sabe onde ela mora. Perdido completamente, depende, não sabe se conduzir, se desvia facilmente. Então veja que a figura poética do Salmo, porque o Salmo 23 é uma poesia, uma música, é que existe um bom pastor que não é mercenário.
Existe um bom pastor que justamente não está envolvido com a lógica comercial desse mundo. Ele não trata as ovelhas para ganhar dinheiro. Ele trata das ovelhas por amor a elas. A relação do Salmo é de uma relação de amor eterno mútuo. O pastor cuida todos os dias da ovelha voluntariamente. E a ovelha então entrega a sua lã ao pastor, sem resistência. O relacionamento do pastor no Antigo Oriente, e até hoje é assim, em muitas áreas, é uma relação de amor e cuidado com as ovelhas. Uma relação de preocupação. Não é uma relação comercial. Um ajuda o outro. Um cuida do outro. Então, qual que é a figura? Deus cuida de nós voluntariamente todos os dias. E nós entregamos a Deus, então, o nosso coração e a nossa devoção voluntariamente. Essa é a figura do Salmo. Está fincada no relacionamento entre pastor e ovelha, e não entre fornecedor e consumidor. Não tem como consumir o Salmo 23. Precisa ser ovelha para ter a proteção do pastor. Não tem como comprar o serviço do pastor. Porque ele só faz de graça para quem é ovelha. Então a primeira conclusão, não consuma a Deus. Ame a Deus. Ame o abençoador e não ame apenas a bênção. Porque caso contrário, se você amar a bênção, você o trocará pelo primeiro prato de lentilhas que aparecer na sua frente. Se você só amar a bênção, melhor dizendo, o primeiro prato, a primeira oferta, você o troca. Você o vende. Você entrega Jesus nas mãos dos traidores, na primeira oportunidade. Joaquim Nabuco disse o seguinte, que o dinheiro é o eterno prato de lentilhas da humanidade. E é justamente isso que muitos fazem com o Salmo 23. Trocam o abençoador por um prato de lentilhas que ele pode conceder. Então, ame a Deus, porque Deus, assim como qualquer pessoa, é uma pessoa que deseja ser amada e não consumida, e não sugada. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com todo o teu coração. Ou alguma coisa parecida com isso, que eu acho que eu inverti. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ame a Deus, não consuma a Deus. Amém? Segunda pergunta, segundo ponto. Onde você preenche os vazios do seu coração? Como você preenche os vazios do seu coração? Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E essa afirmação tem tudo a ver com a afirmação que Davi faz: o Senhor é meu pastor, não preciso de nada. Porque ou o nosso coração está em Deus, ou o nosso coração está nas coisas dessa vida. Não tem meio termo, ou ele está em Deus, ou ele está nas coisas dessa vida. E nós precisamos ser honestos diante de Deus. Precisamos ser o que somos diante de Deus. Não adianta fingir. Porque Ele conhece, Ele sabe o nosso coração. Então você precisa responder para si mesmo onde é que realmente você fica feliz. Onde é que está o teu coração? Onde é que está a tua alegria? Se a tua alegria está na salvação que Deus deu de graça, que o pastor te conduziu gratuitamente, ou se ela está nas festas aí do mundo. Não tem nada contra a festa, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Onde é que está o teu coração? Nas coisas dessa vida, no dinheiro? Nas coisas que essa vida pode dar? Nas luzes do mundo? Ou ela está na salvação e no relacionamento que o pastor te oferece? Salmo 23, no Salmo 23, Davi fala de um coração que aprendeu a descansar e preencher todos os vazios do seu coração em um único lugar. Todas as necessidades físicas, todas as necessidades emocionais, todas as necessidades espirituais, exclusivamente no pastor. Davi entendeu
que é uma tolice procurar suprir a necessidade que ele tinha no outro, procurar suprir a necessidade que ele tinha, emocional, espiritual, em suas esposas, que ele tinha, em seus filhos, em seus servos, no seu poder, na profissão, no trabalho. Davi entendeu que era uma tolice procurar suprir suas necessidades nesses lugares, em outras pessoas. Ele entendeu que somente Deus pode preencher o vazio do seu coração. Por isso ele diz: o Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. Ele entendeu completamente. Ele entendeu essa verdade. E como é que será que Davi conseguiu chegar nesse nível? Será que precisa ser alguém especial? Será que precisa ser um rei em Israel para conseguir? Ter um borogodó lá que só você tem com Deus e ninguém mais tem? Uma revelação toda especial? Será que precisa disso? Para que você consiga chegar nesse relacionamento com Deus? É óbvio que não, né, irmãos? É óbvio que não. É necessário apenas você ser transparente com Deus, ter uma boa consciência diante de Deus, ser totalmente transparente quando você fala com Deus. Se a sua alegria está, o que eu quero dizer com isso, né? Se a sua alegria realmente está no mundo, seja honesto com Deus. Peça para Ele mudar o seu coração. Não fica fingindo que não está. Seja honesto. Rasga diante dEle. Tira a folha de figueira diante dEle. Para que Ele possa de fato curar você. Você precisa ser honesto. E sabe quando você vai conseguir realmente se sentir plenamente satisfeito em Deus? Quando você aprender, perceber e descobrir, como ovelha, que quando você se perder do rebanho, o teu pastor, o teu verdadeiro pastor, vai deixar as 99 e vai atrás de você. Quando você descobrir isso, você vai entender. Você vai se sentir satisfeito no pastor. Você vai entender o que Davi disse: o Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. Você vai compreender, se sentir satisfeito, melhor dizendo, apenas no pastor, quando você descobrir que o pastor te ama de forma única. Porque ele te vê como único. Ele não te vê como mais um no meio das 100. Ele te vê como único no meio das 100. Porque ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. O mercenário não faz isso. O mercenário faz conta. Ah, só uma. Deixa para lá. Não tem problema, eu tenho 99 ainda. O pastor não. O verdadeiro pastor não. Ele vai atrás daquela que se perdeu. Quando você entender isso, quando esse amor descer da sua mente, do seu racional e for para o seu coração, você vai poder dizer: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. A conclusão dessa segunda pergunta, desse segundo tópico: somente o pastor é capaz de preencher o vazio do teu coração. Somente Ele é capaz de matar a tua fome. Somente Ele é capaz de matar a tua sede. Somente Ele é capaz de aliviar a sua alma. Mas nada nesse mundo é capaz. E Ele só faz isso se for de graça, para quem é ovelha dEle. Ele não faz isso por dinheiro nenhum nesse mundo. Não adianta querer comprar o descanso que Deus dá. Não adianta querer comprar a paz que Jesus deu e que não deu como o mundo a dá. Cantamos aqui: a paz é uma promessa. É uma promessa de Jesus. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não dá para comprar. Ele dá de graça. Descanse apenas nele então. Não espere que outras ovelhas, que as coisas desse mundo, que as outras pessoas supra o vazio do seu coração. Se você esperar isso, o que você vai ter é uma frustração enorme. Se você esperar isso da sua esposa, que ela supra as suas necessidades, vai acabar no divórcio. Se você esperar do seu amigo que ele sempre supra as suas necessidades, vai acabar a amizade. Se você esperar dessa igreja que nós sempre atendamos exatamente como você quer, você não vai ficar aqui para sempre. Uma hora ou outra você vai se decepcionar. As suas necessidades só podem ser supridas no verdadeiro pastor. É para lá que você deve olhar.
E você não deveria ficar mendigando coisas que você já tem. Porque você já tem o amor do pastor. Você já tem o amor daquele que te guia, se você é a ovelha dele. Não deveria ficar mendigando e procurando isso em outros lugares. Você não deveria ficar aí mundo afora procurando as coisas que você já tem. Deus já te deu. Amém? Terceiro ponto para finalizar. Terceira pergunta. Você guia a si mesmo ou você é guiado pelo pastor? Você guia a si mesmo ou é guiado pelo pastor? E vou emendar uma segunda aqui. Você descansa as suas vontades do seu coração em Deus? Ou você quer Deus ao seu lado apenas para que Ele te ajude a conquistar as vontades do seu coração? Vocês entenderam? Vou repetir, porque é meio longa a pergunta. Ó. Você descansa suas vontades do seu coração em Deus, você coloca tudo diante dele, ou você quer Deus do seu lado para que Ele te ajude a conquistar as vontades do seu coração? Em outras palavras, o Salmo 23 reflete a sua vida, ou você abre o Salmo 23 lá no seu comércio? Aberto lá, para que Deus te ajude naquilo, apenas. Se você tem o Salmo 23 lá, deixa eu fazer uma ressalva, não precisa tirar, tá, irmão? Melhor o Salmo 23 que outras coisas. Vocês estão entendendo? Qual é a resposta? Reflita você aí. Em primeiro lugar, se você ainda não é ovelha, se você não faz parte do rebanho, se você ainda não teve um encontro com esse pastor, eu preciso te dizer que você não precisa mais guiar-se sozinho. Você pode pedir que esse pastor seja o pastor da sua vida e fazer parte do rebanho. Todo aquele que se arrepende e crê que Jesus é quem Ele diz ser, que Jesus é o Salvador, que Ele pagou a conta dos nossos pecados naquela cruz, pode fazer parte da família da fé. Por pior que seja o seu passado, por pior que seja a sua vida, por pior que seja onde você está, qualquer um pode fazer parte da família da fé, desde que se arrependa e desde que creia. Lembre-se que só é possível ser guiado pelo pastor, ter a sua bênção se você for ovelha dele. Não tem como comprar o pastoreado desse pastor. Ele só faz se for de graça. Segundo, se você já faz parte desse rebanho, se você já creu em Jesus, se você já é um cristão, um discípulo, e por um acaso você ainda guia a si mesmo pelo seu próprio caminho, se por um acaso você usa Deus para que seja feita a sua própria vontade, se você usa Deus como um consultor, alguém, um advogado, qualquer coisa que seja para atingir os seus objetivos, e se em algum momento você se desviou do rebanho e do caminho que o pastor traçou, então eu preciso te dizer que muito provavelmente você irá conhecer o cajado do pastor. O cajado do pastor ele tem 3 funções basicamente. Isso, a figura do Salmo, né? Lá no pastoreamento de Israel é assim. O pastor usa um cajado com aquele arco. E aquele arco ele é em curva porque ele serve para içar as ovelhas quando ela cai em algum buraco. Então ele iça a ovelha de onde ela caiu. Aquele cajado também tem uma outra função. Ele tem uma ferramenta que ele acopla na ponta, como se fosse uma betoneira, que ele serve para espantar os lobos. Então, quando alguma fera, algum animal tenta atacar o rebanho, o pastor as defende com o mesmo cajado. E o cajado também tem uma terceira função, que é ferir a ovelha, para que ela seja disciplinada e aprenda a andar na fila indiana que o pastor coloca elas para andarem, pelo caminho que ele guia. O terreno em Israel era muito complicado de se andar. Tanto é que Davi fala de um vale da sombra da morte, que é um terreno geográfico realmente também. Existem muitos vales em Israel. E a trajetória nem sempre é fácil. E as ovelhas vão lá em fila indiana seguindo o seu pastor, mas tem algumas que insistem em sair do caminho. Essa que insiste em sair do caminho conhecerá o cajado do pastor, uma hora ou outra, na sua disciplina. Eu ouvi uma história real, um arqueólogo contou,
em que havia lá uma excursão em Israel e haviam turistas do mundo inteiro nesse ônibus. E em determinado local pediram para parar para ver lá o ponto turístico. E perto tinha um pastor tocando as suas ovelhas, né? Guiando as suas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas ali em Israel, da mesma forma como se fazia nos tempos bíblicos. Existem muitos pastores ainda que fazem da mesma forma, ali naquela região. E ele estava ali com as ovelhas e de repente esse pastor com seu cajado fere a ovelha de tal forma que quebra a pata da ovelha. E as pessoas viram aquela cena e começaram a perguntar ao guia turístico se não havia ali alguma forma, algum canal para se denunciar aquele homem, algum canal de proteção aos animais, porque aquele homem estava maltratando, né? Estava ferindo, quebrou a perna da pata da ovelha. E o pessoal estava indignado ali, tentando achar, e o guia acalmou o pessoal e falou, eu vou falar com ele para ver o que aconteceu. Chegou para o pastor, se apresentou, e começou a conversar ali com aquele pastor, e perguntou, mas o que aconteceu aí? O pessoal está olhando, está achando estranho, né? Ele falou, olha, é o seguinte, essa ovelha, eu tenho ela há muitos anos já, muitos anos mesmo. É uma das primeiras que eu tive em meu rebanho. Só que é o seguinte, essa ovelha, eu nunca consegui fazer ela obedecer, andar no caminho como as outras. Eu não tenho problema com mais nenhuma, só com essa. E o que acontece? Eu já tive que içá-la de buracos, eu já tive que tirar carrapichos da lã dela, porque ela se enfia em espinheiros e fica toda machucada, toda cortada. Eu tenho que passar azeite nela, eu tenho que passar remédio nela, melhor dizendo, eu tenho que direto curar as feridas dela. Ela se perdeu uma vez por 3 semanas e eu não consegui encontrá-la. E a hora que eu encontrei, ela estava sendo atacada por animais, eu tive que defendê-la e trazê-la para o rebanho de novo. E assim foi muitas vezes durante todos esses anos. Então, e eu percebendo que ela já não tem mais o vigor da juventude, né? Se ela continuar fugindo como está, da mesma forma, ela não vai sobreviver. Então eu tive que quebrar a pata dela, para que ela não fuja mais, para a própria segurança dela, para o bem dela. Ele falou, só que tem um problema, né? Porque isso dói mais em mim do que nela. E o pastor começou a chorar e enfaixar a perna da ovelha. E ele disse, agora nós temos um problema, porque agora por onde for eu vou ter que carregar essa ovelha. Porque agora ela não anda mais. O que eu quero dizer com isso? O pastor já havia socorrido, já havia içado, já havia defendido dos lobos, já havia disciplinado, sem quebrar a pata, para que ela andasse no caminho e não andou. Não obrigue o teu pastor, o teu verdadeiro pastor, depois de te içar, depois de te defender, depois de te corrigir, ter que quebrar uma perna sua. Te deixar manco para que você ande no caminho. Não obrigue o teu pastor a fazer isso. Se você é ovelha, e insistir em se desviar da vereda da justiça, o pastor, por amor do seu próprio nome, te guiará de volta. Porque o Salmo diz, me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. É pelo nome do próprio Deus que Ele vai te guiar. Não é por nós, não é por ninguém, não é por obrigação. É porque Ele nos ama, é pelo seu próprio nome, é pelo zelo do seu próprio nome. Se você é filho, Ele te trará de volta. Seja de que forma for. Porque o amor do nosso Deus é indomável. É indomável. Nós não conseguimos domar esse amor e nem controlar esse amor. Então a questão é, não teste o amor de Deus. Porque Ele te ama verdadeiramente. Se você é filho e insistir em se desviar da vereda da sua justiça, eu não estou dizendo se desviar de questão de igreja, eu não estou trazendo para esse contexto. Eu estou dizendo a vereda da justiça, a vereda da tua salvação. Se você se desviar desse caminho e não tiver jeito, você vai deixar Deus sem alternativa. Ele vai quebrar sua perna e vai te carregar no colo. Ou você vai ficar manco, como Jacó ficou. Não obrigue o pastor a intervir dessa forma na sua vida.
guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Isso é de uma profundidade que nós não conseguimos nem entender direito. É o zelo pelo seu próprio nome que faz Deus nos amar tanto. Conclusão. A melhor tradução para que, ainda que eu atravessasse o vale das sombras da morte, é quando eu atravessar. Porque em Israel é impossível não se atravessar vales perigosos quando você é um pastor. Quando eu atravessar o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por que isso? Quando o pastor vai guiando as ovelhas pelo vale da sombra da morte em Israel, pelos vales perigosos, escuros, às vezes no retorno para casa já de noite, porque todos os dias o pastor tem que guiar o rebanho para algum lugar que tenha alimento e no final do dia ele precisa voltar com esse rebanho para o lugar seguro. Então, às vezes, ali acontece algum imprevisto, ele chega de noite e tem que atravessar o vale à noite. Todos os dias ele tem que fazer esse trajeto. E às vezes está de noite, ali está escuro, e a ovelha tem medo de atravessar e ela empaca e começa a não ir. E uma vê a outra empacando e também não quer ir, não atravessa. E as saem de formação, já não estão mais na fila indiana ali. E o que o pastor tem que fazer lá em Israel? Eles desenvolveram uma técnica. O pastor então começa a cantar para as suas ovelhas. Isso é verdade, isso aqui não é figura, isso aqui é verdade. É assim que acontece. Ele começa a falar com as suas ovelhas, ele vai à frente delas, começa a falar e cantar. E as ovelhas começam a ouvir a voz do pastor, e o que acontece? Elas reconhecem a voz do pastor. E elas vão atrás dele pelo vale, tranquilas. Jesus disse, ele usou essa figura: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Não é assim com o povo de Deus? Porque esse salmo retrata o nosso relacionamento com Deus como seu povo. Nós temos muitos medos, nós temos muitas dúvidas, muitas vezes perguntamos se vamos conseguir, se a nossa santidade é suficiente. Muitas vezes perguntamos se vai dar certo, se os recursos vão dar. Muitas vezes perguntamos se nós vamos terminar bem, o que fazer, e se eu morrer, e se não der certo, como vai ser? Mas aí nós ouvimos a voz do nosso pastor, e aí nós somos capazes de irmos e enfrentarmos o mais escuro dos vales. Quando ouvimos a voz de Jesus, somos capazes de atravessar inclusive o vale da sombra da morte, porque Ele morreu, ressuscitou e vive, e nos guiará quando chegar a nossa hora, pelo vale escuro da morte, por aquele vale, por aquela hora difícil, em que a maioria das pessoas não sabe para onde vai. Nós temos um pastor que nos guiará pelo vale escuro, hoje e sempre. Nós somos os únicos que podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor, faltando ou tendo, eu não preciso de mais nada. Louvado seja o seu nome.